Na função definida por partes, nós vamos ver hoje como fazer o gráfico da função e alguns outros elementos. Então, considere essa função. f de x igual a x ao quadrado menos 1, se x for menor ou igual a zero. 2, se x estiver entre 0 e 1 ou igual a 1. E menos x, se x for maior que 1. Determine f de zero. Para nós encontrarmos a imagem do número zero, que é o que está sendo pedido aqui, nós temos que observar em qual das condições o zero se encaixa. Então, por exemplo, na primeira sentença, ela está definida, a função está definida por x ao quadrado menos 1, se x for menor ou igual a zero. Então, eu preciso observar, o zero que aparece aqui está encaixado na primeira sentença. Então, para eu achar a imagem do número zero, eu preciso fazer 0 ao quadrado menos 1. Isso é igual a menos 1. Ou seja, o f de zero é menos 1. A imagem do número zero, segundo esta função, é menos 1. Agora, f de 1. Observe que tanto a segunda quanto a terceira sentenças envolvem o número 1. No entanto, como eu quero achar a imagem do número 1, eu preciso verificar onde está o sinal de igual, onde a função está definida para x igual a 1. Então, x igual a 1, a imagem é 2. Não preciso substituir nada, porque ali a sentença tem uma parte constante. Para achar a imagem do menos 2. Então, neste caso, eu preciso observar em qual das condições, em qual das restrições o menos 2 se encaixa. Ele é um número menor que 0, entre 0 e 1 ou maior que 1. Então, menos 2 é um número menor ou igual a 0. Então, novamente, vou usar a primeira sentença como referência. E aí, a imagem do menos 2, então, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Logo, a imagem do menos 2 é 3. Neste caso, f de 3. Como 3 é maior que 1, então o f de menos 3, vou fazer menos o valor de x, que é 3. Qual o domínio dessa função? Observem que, para eu achar o domínio, essa função está definida em 3 partes. Domínio da função, eu preciso juntar essas 3 partes. Observe. Para a primeira sentença, nós envolvemos todos os números menores ou igual a 0. Para a segunda sentença, envolve-se os números do 0 até o número 1, inclusive o número 1. Para a terceira sentença, nós tomamos os valores maiores ou igual a 1. No final, quando nós observamos sobre a mesma reta numérica todas as restrições para o x que foram dadas na função, nós observamos que foram usados todos os números reais. Então, o domínio da função é o conjunto dos números reais, que eu também posso escrever como sendo o intervalo aberto de menos infinito a mais infinito. Resta ainda fazermos o gráfico da função f e o conjunto imagem. Para o gráfico da função f, então nós temos 3 sentenças. Esse gráfico vai ficar dividido em 3 partes, né? O nosso plano cartesiano fica dividido em 3 partes. Observe que para a primeira sentença, a função que nós temos para representar graficamente é uma parábola, x ao quadrado menos 1. No entanto, esta parábola tem que ser desenhada apenas para os valores menores ou igual a 0. Como fazemos isso? Podemos montar uma tabelinha com valores de x e y, em que o y é a função
dada neste intervalo, x² menos 1. Atribuímos para x valores que estão na condição dessa sentença. Então, x menor ou igual a 0. Por exemplo, 0, menos 1, menos 2. A quantidade de pontos depende do seu conhecimento em relação a como ficará o gráfico. Esses pontos também, você é quem escolhe, mas tem que obedecer à restrição da função que você está, da sentença que você está representando graficamente. Para o x igual a 0, o y será 0² menos 1, menos 1. Para o x igual a menos 1, o y será menos 1² menos 1. Menos 1² 1, menos 1, 0. Para o x igual a menos 2, o y será menos 2² menos 1. Menos 2² é 4, menos 1, 3. Agora vamos representar estes pontos que calculamos no plano cartesiano. Inicialmente, 0 para x, menos 1 para y. É esse pontinho. Como na sentença aparece o sinal de igual, então 0 menos 1 fica aqui com uma bola fechada. Depois, menos 1 para x, 0 para y. É esse pontinho. Menos 2 para x, 3 para y, este pontinho. E aí traçamos uma parábola, neste caso uma parte de uma parábola, por esses 3 pontos. Está representado o gráfico da primeira sentença. Agora vamos para a segunda sentença. A segunda sentença é uma função constante, 2, que está definida para os números entre 0 e 1. Observa que o 0 é só menor que x, ou seja, o número 0 não está relacionado, segundo essa sentença, aos valores de y. Então, nesse ponto, na função constante, sabemos que nesse intervalo de 0 e 1, a função constante, o gráfico fica uma linha paralela ao eixo x. No ponto 0, 2, como não tem o sinal de igual lá nessa partezinha do 0 menor que x, eu vou colocar uma bola aberta. Para o x menor ou igual a 1, notem, tem o sinal de igual. Então, aqui no ponto 1, 2, eu vou colocar uma bola fechada. Para os números maiores que 1, que está na terceira sentença, a função é menos x. Então, eu posso pensar numa outra tabelinha para descobrirmos que números nós podemos usar para essa associação. O y é a função dessa terceira sentença, menos x. Que valores atribuímos a x? Observa que essa terceira sentença ela tem que começar nos números maiores que 1. Quem é esse número maior que 1? O 1,01, por exemplo, já é um número maior que 1. O 1,0001 também é um número maior que 1. Então, o que fazemos para representar? Usamos o número 1. E aí designamos lá no gráfico com uma bolinha aberta as coordenadas desse ponto. O y é menos x, então se o x vale 1, o y vale menos 1. Sabemos que o que temos que desenhar aqui é uma reta decrescente. Neste caso, como só para os valores maiores que 1, uma semi-reta. Então, atribuímos mais um valor. 2 valores são suficientes, porque por 2 pontos passa-se uma única reta. Para o x igual a 2, o y vale menos 2. Então, agora vamos representar isso graficamente. Lembrando que usamos... Então, aqui nós temos que deixar uma bola aberta. 1 para x, menos 1 para y,
bola aberta. 2 menos 2 é esse pontinho. E aí traçamos o gráfico. Essa junção dessas três partes, então, formam o que nós chamamos de a representação gráfica da função dada. Qual é o conjunto imagem dessa função? Que era um dos itens requeridos. Observa que, para esta parte da sentença, usamos os valores de y maiores ou igual a menos 1. Para esta segunda sentença, os y correspondentes são o 2, apenas o número 2. Para a terceira sentença, os y correspondentes, que são o que determina a imagem, são do 1 para menos infinito. No final das contas, então, qual é o conjunto imagem? Observa, todos os valores de y são imagem de alguém. Logo, escrevemos que o conjunto imagem dessa função f é o conjunto dos números reais.